Provérbios 25, o versículo 28 diz: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O versículo 28 que nós lemos, ele traz uma comparação e ao mesmo tempo serve de uma ilustração que Deus quer para nós. Ele compara aqui uma cidade e uma pessoa, uma vida. Ele usa o termo o homem. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem. Então, a comparação entre uma cidade e o homem. Assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Aqui está falando sobre o espírito do homem, não o espírito de Deus. Porque está dizendo que é o seu espírito, ou seja, o seu se referindo ao homem. Mas também é muito importante notar que a palavra espírito está com E minúsculo, indicando sempre que é o espírito do homem. Quando é um E maiúsculo, então se trata do espírito de Deus. Mas o espírito do homem, quando a gente se refere aqui ao espírito do homem, ele inclui e é composto por suas vontades, suas inclinações, suas emoções, a sua disposição, a sua garra, digamos, sua vontade. Então, tudo isso a gente pode encapsular no termo o espírito do homem. É lá que essas coisas residem. Deus só nos dá o poder e a habilidade de controlar um espírito, o nosso. Eu só tenho controle de controlar, eu só tenho habilidade de controlar, de controle sobre o meu espírito. Eu não posso controlar o espírito de outra pessoa. Eu não posso controlar o espírito da minha esposa, ela não pode controlar o meu espírito, eu não posso controlar o espírito dos meus filhos, eu não posso controlar o espírito de ninguém, a não ser um que é o meu, e você controla o seu. Nós só podemos mudar nós mesmos, e isso com a ajuda de Deus. E olha lá, a única pessoa que tem a capacidade de mudar a gente é Deus. Eu já ensinei, já preguei isso várias vezes, mas quando o homem nasce de novo, o seu espírito está morto, e quando ele nasce de novo, ele muda de um espírito morto para um espírito vivo. A alma, ela pode ser mudada com a ajuda de Deus, mas é Deus que muda, nós não temos como mudar, assim como o nosso corpo. Quem vai mudar, transformar o nosso corpo num corpo carnal de barro para um corpo espiritual, eterno, glorificado, é Deus. Então é Deus que muda, é Deus que transforma. Nós não temos o poder de transformar nada. Deus transforma. E Deus vai transformar o nosso corpo no arrebatamento, Deus transformou o nosso espírito quando fomos salvos, e a nossa alma era transformada gradativamente a passo que nós obedecemos e seguimos Deus. E quando Deus vê essa submissão e obediência a Ele, Ele vai transformando a nossa alma. E a gente lê lá em Provérbios: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Deus vai lhe dar os desejos corretos, Deus vai transformar os seus desejos, suas vontades, ao passo que nós nos deleitamos neles. Ou seja, a gente obedece, a gente segue, a gente vibra, a gente vive nele. E ao fazer isso, é Deus que vai nos transformando. Então, nós não temos o poder de mudar ninguém, inclusive a nós mesmos. O que nós podemos fazer, então, é tomar algumas providências que vão proporcionar o que a Bíblia fala aqui como uma cidade derrubada sem muro. Assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então não tente mudar os outros, porque é frustrante para você e para os outros. E tente deixar ou se posicionar para que Deus lhe mude, para que Deus trate do seu espírito. Mas voltando para o versículo 28, o versículo 28 ele visa apontar um caminho, ele tem o objetivo de mostrar como nós podemos evitar ter o mesmo fim
daquela cidade derrubada. E como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, quero hoje ver algumas coisas em relação a isso. Olhe para o versículo 28 que acabamos de ler, e a última frase fala sobre o homem que não pode conter o seu espírito. O nosso muro, a nossa muralha, é conter o espírito. Então, uma cidade derrubada e sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ou seja, o homem que pode conter o seu espírito, ele tem um muro. Essa palavra muro ao redor da cidade não é um muro que talvez você tenha na sua casa, que tem alguns metros, não. Aqui, essa palavra muro, ela está falando sobre uma muralha. Todos nós já lemos a respeito da grande muralha de Jericó. Essa muralha, ela não existe mais, houve um pequeno acidente que Deus foi lá e derrubou, mas a questão é que essa muralha era enorme. Nessa muralha haviam casas dentro da muralha, de tão grande que ela era. Você lembra a Raabe, que abrigou os espiões antes de derrubar os muros? Ela tinha sua casa na muralha. Era tão grande a muralha, a gente vê aqui Maceió nas encostas, né, que constroem casas muitas vezes. Pois é, tamanho era essa muralha, que as pessoas então construíam casas no seu lado. É dito pelos historiadores que era tão largo esse muro que várias carruagens, que até 10 ou mais cavalos podiam caminhar lado a lado. Então era uma coisa bem ampla, bem larga, não era um murozinho qualquer. Então, eu não estou dizendo que aqui está falando sobre uma muralha de tal dimensão, mas quando se fala sobre uma cidade e o muro, é uma muralha. Hoje nós temos a grande muralha da China, que tem séculos, está lá até hoje. É bem verdade que existem alguns locais, eles não mostram isso nas brochuras turísticas, mas tem lugar que a muralha é poucos metros e não é muito impressionante. Eles mostram sempre aquelas partes mais altas, mais bem conservadas, etc. e tal. Mas é uma muralha, é esse tipo de muro que estamos falando aqui. Então, o nosso muro, a nossa muralha é conter o espírito. Não poder conter o espírito significa não poder controlar, não poder frear. A palavra conter significa isso. Mas controlar o que, pastor? Frear o que? Qualquer coisa que seja nociva, qualquer coisa que seja fora de tempo. Há coisas nocivas, há coisas que são nocivas dependendo do tempo, da hora, da ocasião. Mas em si elas não são necessariamente erradas, mas podem ser devido a ser fora do tempo. A forma errada de proceder. Então, não conter, a gente não frear o que deve ser freado. Nós não precisamos, por exemplo, conter leitura bíblica, nós não precisamos conter ou frear generosidade, não precisamos conter o zelo evangelístico, não precisamos conter bondade, não precisamos conter paciência. Pastor, o meu problema é que eu sou muito bom. Eu sou bom demais, pastor. Eu sou uma pessoa muito paciente. Meu problema é que eu tenho um zelo evangelístico muito forte. Esse é o meu problema, pastor. Eu nunca vi ninguém reclamar dessas coisas. Geralmente é o contrário. Pastor, eu preciso me engajar mais no evangelismo. Pastor, eu preciso ler mais minha Bíblia. Pastor, o meu problema é que eu leio muito a Bíblia, pastor. Acordo de manhã, começo a ler minha Bíblia, quando eu vou ver, acabou o dia e não fiz nada. Foi só na Bíblia o dia inteiro. Foi horas e horas. Não, a gente não precisa conter. Conter aqui é justamente em relação às coisas erradas. A verdade é que todos nós temos nos nossos corações sementes do mal. Sementes das obras da carne. A gente lê lá em Gálatas 5, e o versículo 19, que mostra justamente o que essas sementes produzem. Porque as obras da carne são manifestas, ou seja, elas são vistas, elas aparecem, elas se manifestam. Tá? As obras da carne são manifestas, as quais são, aí começa um repertório triste. As obras da carne são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria,
inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então você veja que isso não é uma lista completa. Tem tudo isso e coisas semelhantes a essas. Ou seja, tem outras coisas que estão no mesmo patamar disso daqui. Só algo interessante, no versículo 20, onde fala idolatria, feitiçaria, essa palavra feitiçaria, em grego, é pharmakos. Fármacos, onde vem farmacologia, onde vem farmacêutico, drogas. Feitiçaria está ligado com drogas. Por quê? Quando você consome drogas, e aqui eu estou falando sobre drogas que vão alterar o seu estado de mente. Né? Ninguém está falando aqui de tomar um Doril, uma aspirina, não é nada disso não. Mas quando você consome drogas que vão alterar o seu estado, você está ficando mais disponível e aberto e mais perto de espíritos malignos. Inclusive, bruxaria e todas essas religiões que seguem essa linha de trabalhar com espíritos imundos, todas elas fazem uso de drogas. Para quê? Justamente para facilitar e agilizar essa comunhão com o espírito dos mundos, dos espíritos malignos. Mas, enfim, então essas coisas, todas essas coisas, elas estão, a semente para essas coisas estão no seu e no meu coração. Ah, pastor, eu nunca faria isso. A Bíblia fala que essas são as obras da carne. Se você tem carne, se você tem uma natureza carnal, e você tem, quando você foi salvo, você adquiriu uma nova natureza, o Espírito nasceu de novo, mas a velha carne, a Bíblia chama de o velho homem, ele não morreu, nem foi embora, está lá. O Espírito precisa ser forte o bastante para conter, é justamente aqui, aquele que não contém o seu Espírito. Então, o nosso Espírito precisa estar forte o bastante, energizado pelo Espírito Santo para conter estas sementes que estão lá, estão presentes. Tá? E é isso que precisamos frear, conter, controlar. Se nós não controlarmos estas coisas, estas obras, esta semente, se nós não as controlarmos, elas vão nos controlar. É mata ou morre. Ou nos controlamos, ou elas nos controlam. É bem verdade que nem todo mundo vai ser controlado por todas essas. Mas a verdade é que todos nós temos estas sementes. Todos nós somos capazes de todas essas coisas em algum grau. Então, o nosso muro é conter o Espírito. Nossa muralha é conter estas propensidades que todos nós temos. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. E quando algumas dessas se sobressaem e começam a manifestar-se, é justamente porque a nossa muralha, nosso muro está derrubado, não está forte. Como a cidade derrubada e sem muro, assim é o homem. Uma cidade que tinha um muro, uma muralha, era muito mais bem protegida. Jericó, por exemplo, os habitantes eles eram muito orgulhosos. Era incapaz de você saltar, pular, derrubar, traspassar as muralhas de Jericó. Então eles zombavam dos hebreus quando estavam ali, obedecendo a Deus e marchando por 6 dias, e no 7º, aquela coisa toda. Eles zombavam. Poucos sabiam eles que aquelas muralhas estavam condenadas. Mas uma cidade que não tinha muralha era muito mais fácil de você invadir e dominar, porque não havia proteção. Então, como evitar uma vida derrubada? Como evitar uma vida derrubada? É tendo um muro. E esse muro é contendo o nosso espírito, como fala no versículo 28. Ainda no versículo 28, como a cidade derrubada sem muro. Então nós vemos que o nosso muro é conter o espírito e sem muro não há proteção. Sem contenção de espírito não há proteção nenhuma. Ou nós erguemos um muro de proteção ou nós ficamos na carne. Nós ficamos sem muro, sem proteção, ficamos expostos e vulneráveis aos ataques do inimigo.
E o resultado disso vai ser uma vida derrubada, demolida, destruída, igual à cidade, que nós lemos aqui, como a cidade derrubada. Ela estava derrubada porque não tinha muro. E sem muro, o inimigo entrou, saqueou, destruiu, queimou e derrubou a cidade. Então, sem a proteção, da contenção, do controle, do freio do nosso espírito, o resultado vai ser uma vulnerabilidade que vai nos deixar, como resultado, uma vida destruída e demolida. Aqui, a ideia que está passando é que nossa proteção, nossa muralha, é a nossa capacidade de conter o espírito. É a nossa capacidade para determinar a altura e a espessura desta muralha. Quem não contém, controla, quem não domina o seu espírito, vai ter automaticamente uma vida arruinada em algum grau. Porque não há proteção. Será uma vida governada, vai ser uma vida regida por nossas vontades, vai ser uma vida regida e afetada pelas circunstâncias da vida. Então, seja lá o que acontecer nas circunstâncias da vida, aquilo vai ter um impacto direto. Perdi o emprego, pandemia, uma tragédia, uma morte, uma confusão. Tudo isso vai facilmente afetar, vai facilmente abalar. Por quê? Porque não tem proteção. Assim como uma cidade derrubada sem muro, assim é o espírito do homem. Assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, vai ser uma vida sem contenção, é uma vida sempre, constantemente atacada e dominada. Muitos inimigos passavam por Jericó, olhavam assim e vou nem perder tempo com isso. Porque viam a altura, viam as espessuras, viam os cavalos no topo da muralha, viam as casas no lado da muralha e diziam, não vou nem perder tempo com isso. Vamos caminhar, vamos continuar e vamos ver se a gente encontra uma cidade sem muralha. Que é fácil. É fácil. Então a pessoa, o homem que não pode conter o seu espírito, ele está sempre sob ataque, ele está sempre sobre o perigo de ser invadido, ser dominado. Então qualquer circunstância na vida acaba afetando de forma negativa a vida dele. E a consequência então de deixar essas sementes que nós vimos agora há pouco em Gálatas, de deixar essas sementes germinar, crescer, enraizar, florescer e frutificar, a gente lê isso em Gálatas 6, versículo 8, onde diz assim, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Essa palavra corrupção é a palavra thora, que significa ruína ou destruição. Bem parecida com derrubada, só que Provérbios é em hebreu. Em hebreu, então, o idioma é outro, mas o mesmo sentido, a cidade derrubada, a cidade arruinada, a cidade destruída, é justamente ceifará corrupção. Quando nós deixamos a carne correr solta, sem controle, quando não contemos o nosso espírito, o resultado vai ser ruína e destruição. Sem a muralha, nós ficamos presa fácil para o nosso inimigo. Como Pedro nos alerta lá em 1 Pedro 5,8, onde ele fala, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Quando o leão, lá na savana africana, está com fome, ele sai à caça. Aí ele vê aquela manada de zebras, aquelas manadas de gnus, aquelas manadas de búfalo que seja. Ele não escolhe aquele mais forte, o mais veloz, aquele mais... Não. Ele vai escolher o mais fraco, o mais lento, o mais distraído, o mais descuidado. Por quê? Porque é o mais fácil. Ele não vai escolher, eu quero aquela zebra que está bem no meio da manada. Não. Ele vai pegar aquela zebra que está se afastando do grupo, aquela zebra que está por último, aquela zebra que está andando atrás, aquela zebra que está descuidada, aquela zebra que não está vigiando. É essa que vai virar o moço do leão. E o diabo faz a mesma coisa. O diabo não vai
dá muito trabalho para aquele crente fiel, aquele crente que obedece a Deus, aquele crente que teme Deus. Ele vai odiar aquele crente, mas quem ele vai tragar é aquele irmãozinho que está rastejando espiritualmente, aquela irmãzinha que está fraquejando espiritualmente. É ele, é ela que o leão que está em derredor vai tragar. Essa palavra tragar significa um bocado. Vai dar uma bocada só. Vai comer vai tragar de uma vez só. Então temos que vigiar. Nós vigiando o nosso espírito. Controlando, contendo, refreando o nosso espírito. Porque quando não, nós ficamos presa fácil para o nosso inimigo. Ainda em Provérbios 25, versículo 28. Como evitar uma vida derrubada? Número 1, nosso muro é conter o espírito. Sem muro, nós ficamos sem proteção. Mas, pastor, como conter o espírito? Conter o espírito é edificar o muro. Não ter muro é não conter o espírito. Ok, pastor, tudo bem. Então, como é que eu faço para conter o espírito? Que bom que você pergunta. O não pode conter o espírito, que nós lemos aqui no versículo 28, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Esse não pode, ele está denotando incapacidade e até inaptidão. Não é que não pode porque ele foi proibido, não é um pode de permissão, é um pode de capacidade. Quando você pergunta, você pode dirigir? Quer saber se você é habilitado, você dirige? É uma questão de habilidade. E aqui, a verdade é que nós não somos muito capazes ou aptos para isso. Como é que é, pastor? Não é natural o ser humano conter o seu espírito. O estado natural do homem é deixar o espírito correr solto, fazer o que quer. Fazer o que dá na cabeça, fazer o que dá na telha. É seguir os desejos do seu coração. Isso é o que nós somos bons. E é justamente isso que nós precisamos conter. Por isso Deus nos fornece os frutos do Espírito. Nós lemos agora há pouco em Gálatas 5, as obras da carne. E em contrapartida das obras da carne, Deus, sabendo que nós temos esta semente dessas obras da carne, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, iniquidade, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Deus sabe que tudo isso já está lá. Então, em contrapartida, já que nós temos a propensidade para estas coisas, Deus ele vem, nos oferece, nos dispõe os frutos do Espírito justamente para contrabalancear as obras da carne. Tá? Como conter o nosso espírito? Como controlado? Como controlá-lo? Bom, primeira coisa, nós temos que semear as sementes, temos que semear no Espírito. Note que fala o fruto do Espírito. Você sabia que uma fruta, botanicamente falando, uma fruta, o que determina uma fruta botanicamente, o que classifica ela, é a presença de quê dentro dela? Sementes. Quem aqui gosta de comer uva sem semente, levanta a mão. Você não gosta de comer uva, porque aquilo não é uva. Aquilo não é uva. Aquilo é um Frankenstein, aquela é uma coisa que não existe na natureza. Me diga uma coisa, aquela uva, como é que vão plantar outras uvas a partir daquela uva que não tem semente? Pois é. De onde vêm essas uvas que não têm semente, gente? Eu digo, nós estamos comendo Frankensteins. Tá? Eu, particularmente, evito comer uva sem semente. Mesmo porque a melhor parte da uva, sabe onde é que está? Na semente. Tem uma substância chamada resveratrol. Está dentro do caroço. Você tem que morder o caroço. Se engolir ele inteiro, não resolve nada. A coisa mais saudável da uva é a semente. Então, eu escolho sempre que possível e como uva com semente e dou aquela mastigadinha na semente. Mas,
uma fruta, para ser fruta, tem que ter semente. Então, quando fala frutos do Espírito, quer dizer que cada um desses frutos, que a gente lê lá, gozo, paz, etc e tal, cada uma daquelas frutas tem dentro delas o quê? Sementes. E de cada semente você vai ter outra planta que vai dar mais frutos, e cada um daqueles frutos vai ter mais semente, assim por diante. Então, quando nós temos o fruto do Espírito, nós temos uma tendência a multiplicar cada vez mais. Então, temos que semear no Espírito. Essa é a única solução para poder conter o Espírito. Lá em Gálatas 6:8, eu li uma parte do versículo, vou ler o resto. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então nós temos que semear no Espírito para ceifar do Espírito. Note que nessa ocasião, esse Espírito, lá em Gálatas 6:8, aí é com E maiúsculo, indicando que é o Espírito Santo de Deus. A verdade é que ninguém controla o seu espírito diretamente. Ninguém controla as suas emoções, ninguém controla as suas paixões, ninguém controla seus sentimentos, ninguém controla seus apetites, ninguém controla diretamente. Essas coisas são controladas indiretamente através do que nós semeamos. Pastor, é que eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Ok? Quer ter vontade de ler a Bíblia? Leia a Bíblia. Simples. Pastor, eu não tenho vontade de fazer exercício, pastor. Comece a fazer exercício. Não acredite em mim, experimente. O exercício, quando você faz exercício físico, tá? E, gente, exercício não é levantar o controle remoto da televisão e ficar 1, 2, 3, pronto, fiz 3 repetições. Não, isso não conta. Quando você faz exercício físico, o seu corpo libera substâncias e hormônios no seu corpo que causam você não só a se sentir bem, mas causam você a ficar viciado naquelas substâncias que são substâncias boas. E você literalmente fica com vontade. E quando você não faz exercício, você começa a ficar inquieto. E você precisa fazer aquilo. Então, como é que a gente tem fruto espiritual? Semeando. E quanto mais a gente semeia o fruto, aquele fruto vai ter mais semente e você vai ter mais fruto. Ou seja, quanto mais você faz, mais você terá. Ai, pastor, que eu não tenho vontade de... Aí você prende o que você quiser. Ler a Bíblia, orar, evangelizar, vir para a igreja. Não teve vontade de vir para a igreja? Mas vem para a igreja, mas você vem. Preste atenção, ouça, deixe Deus falar no seu coração, que logo, logo você vai estar com fome e sede de estar na igreja, de ler a Bíblia, de orar, de participar. Por isso que fala, semear. Quem semeia, colhe. Mas quando nós semeamos para a carne, nós vamos colher da carne. Ou seja, quanto mais coisa carnal a gente faz, coisa não espiritual, mais nós vamos ter vontade de fazer a coisa errada. Porque funciona dos dois lados, dos dois jeitos. Então, se nós alimentarmos, se nós não entristecemos, se nós não extinguirmos o Espírito Santo, nós teremos uma colheita mais abundante. Mas o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essa palavra temperança é justamente a habilidade de conter. O dicionário temperança diz assim: temperança, moderado, comedido. Aí eu tive que olhar o que quer dizer comedido. Aí fui no dicionário e vi. O que quer dizer comedido? Comedido quer dizer metódico, analítico, não impetuoso. Você tem um método. Você é metódico. Ter temperança é você ter controle de fazer as coisas na hora certa, do jeito certo. Você não faz coisas de forma impulsiva, você não é impetuoso,
Você pensa, temperança é controle. Você está em controle. Você estabelece uma rotina, um método. Isso é um fruto do Espírito. O Espírito é o fruto de temperança. A palavra temperança no grego, ela é ainda mais interessante. É a palavra grega egkrateia, quer dizer temperança. É a palavra temperança. Egkrateia, vem da preposição básica en, que significa em, posse ou no. É bastante ampla essa preposição, mas nesse caso aqui é em, no caso de em posse, ter a posse. Agora, krateia vem de kratos. Kratos significa poder. É daí que nós temos democracia. Cracia vem de kratos. Autocracia. Cracia vem de kratos. Autocracia é alguém que detém todo o poder. É ele que é como se fosse autogovernante, ou ele que governa, ele que tem um poder. Então, o que a palavra temperança significa é você estar em posse de si mesmo. Temperança quer dizer que você tem o poder sobre si. Você se controla. Aí remete para o homem que consegue o quê? Conter o seu espírito. Quem contém o espírito, ele está em posse. Egkrateia, em kratos, em poder do seu espírito. E estar em poder do espírito é erguer uma muralha. E quem ergue aquela muralha, ela vai ter proteção. Não vai ser uma cidade aberta para qualquer um chegar e dominar. Semeia na carne ou semeia no espírito? A gente lê em Efésios, em Gênesis, em Gálatas capítulo 6. Então não basta só semear. O fazendeiro não pega lá e sai semeando, não. Ele prepara o solo, ele aduba o solo, ele irriga, ele trata, ele colhe. Então não é só semear, existe todo um processo, todo um método. Então, quem não se dá o trabalho disso, ele não vai ter a capacidade de conter o seu espírito. Se não zelar, não tomar conta, você vai ter ervas daninhas, pedras na plantação, você vai ter uma colheita menor. Tem muita gente que está adubando a coisa errada. Tem muita gente que está irrigando as coisas erradas. Tem muita gente plantando, semeando as coisas erradas. E como resultado, não vão colher o fruto do Espírito, mas vão sofrer as obras da carne. Porque quem não contém, controla o Espírito, que não tem temperança, é como uma cidade derrubada e sem muro. Nosso coração já está semeado demais com sementes da carne. Já tem demais, não precisa nada, nenhuma ajuda, já está demais. Nós precisamos é conter. Nós precisamos é semear no Espírito. Como, pastor? Romanos 13, versículo 14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne com suas concupiscências. Esse ter cuidado da carne é justamente você e eu ficar paparicando a carne, semeando para a carne, dando folga para a carne, dando corda para a carne. Como que a gente não dá corda para a carne? Nos revestindo do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 5,15. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência é um desejo errado, uma vontade errada. E como é que a gente não cumpre? Andando no Espírito. Onde nós vamos ter o fruto do Espírito. Então não semente na carne, mas semeie sim no Espírito. Para que dele colhamos os frutos do Espírito, incluindo temperança, que vai nos ajudar a colher ainda mais. Em resumo, esta noite, nossa proteção, nossa segurança vem de estar
em controle, de ter temperança, de conter o espírito. Eu pergunto para você, o que governa o seu espírito? É a palavra de Deus ou é a sua opinião? O que você acha? Muita gente fala que crê e segue a palavra de Deus, mas só quando eles concordam. Quando a minha opinião, o que eu acho, combina com o que Deus diz, aí tudo bem. Mas quando Deus fala uma coisa, mas eu penso diferente, eu acho diferente, uma opinião diferente, aí eu discordo. Gente, isso não é seguir a palavra de Deus. Isso é seguir a sua vontade. Porque o que vale não é o que Deus fala, o que vale é o que você acha, o que você pensa. Então isso não é seguir a palavra de Deus. Isso é seguir a sua vontade camuflada de seguir a palavra de Deus. Você tem essa capacidade de conter o seu espírito? Você está em controle? A única pessoa que pode responder isso é cada um de nós. Eu só posso falar por mim. Mas e você? Eu não quero saber a resposta, eu quero que você pense nisso. Quem controla? Quem influencia? Ou há controle ou simplesmente a coisa leva onde o vento leva. A coisa vai aonde a onda leva. O diabo gosta disso. O diabo gosta de um crente sem temperança. Porque é mais fácil ele fazer o seu trabalho. Então pergunte, há controles? Há ruínas? A sua vida é caracterizada por quê? Tudo vai depender se nós contemos ou não nosso espírito. Tudo vai depender daquele fruto do espírito chamado temperança, que está em controle.